Fala pessoal, tudo bom? Tá começando mais um Papo de Lagosta. Aqui a gente traz bastante conteúdo na área de RH, gestão de pessoas, liderança e também inovação e tecnologia. E hoje a gente tem essa pessoa aqui, a Raquel Martins, a gente se conheceu já faz algum tempo. E ela é head e fundadora do RH 5.0, entre outras coisas, né? Então, Raquel, você quer dar um pitch aí, falar um pouco sobre você? Vou falar um pouquinho, e já entrando um pouquinho no nosso tema, até de falar dessa postura do profissional slash, que é o profissional barra. Então, com várias atuações, eu sou um dentre esses profissionais multicarreiras, que além de desenvolver a minha carreira como founder e também head ali do RH 5.0, eu também atuo como head da Catalisa, que é uma empresa que atua com hunting para profissionais de tecnologia e também exec, tech e exec, que a gente fala que são vagas executivas. O RH 5.0 surgiu como um braço de negócios da Catalisa, eu já vou falar um pouquinho mais dele também, mas atuo também com a Silicon Valley Go, que leva profissionais, tanto empreendedores, executivos, ao Vale do Silício para uma imersão de 5 dias nas principais empresas de lá. E, além disso, também sou professora em pós-graduação para alunos de RH estratégico. Então, até trazendo a minha própria atuação, é muito dessa tendência, dessa postura desse profissional atual que realmente está ali. Ele está entre várias atuações, né? E essa sou eu, profissional de RH também, né? De carreira de RH, mas que tem atuado em várias frentes. Legal, Raquel. Quer falar um pouco mais sobre tendência de RH, que você tocou um pouco sobre essa característica hoje, que acho que não afeta só a área de RH, acho que afeta várias áreas também, diferentes, mas a necessidade da multidisciplinaridade, da velocidade de adaptação das pessoas. Como é que você acha que essas características têm afetado o mercado de recursos humanos hoje? Tiago, hoje a gente fala muito dessa transformação digital, que a gente vê que a tecnologia está vindo com tudo e está realmente tendo muita interferência em todas as áreas de atuação. Com o profissional de RH não é diferente, porque ele também precisa ter uma postura que corresponda a essa atualidade, esse momento atual. Então, precisa estar um pouco mais preparado do que antes era exigido de nós num passado não muito distante. Então, essa postura do profissional que busca estar antenado, tá ligado no que está acontecendo no mundo da tecnologia, enfim, tem essa competência, mas essa habilidade, principalmente essa atitude de estar à frente do tempo, antecipando tendências, compreendendo, por exemplo, o que significa RH ágil, o que significa ser um tech recruiter, o que significa a atuação do business partner, qual que é a particularidade do business partner, por exemplo, numa cultura ágil, enfim, e todos as demais tendências que vêm junto com esse movimento da transformação digital é extremamente importante para que esse profissional de RH hoje compreenda e corresponda com ela, né? Então esteja preparado realmente para corresponder a esse momento atual. Bacana. E como é que você vê, eu achei interessante, você tocou dos tópicos ali de RH ágil, business partner, o papel do business partner dentro de uma cultura de RH ágil. Como é que você vê, principalmente você que lida bastante com várias pessoas que estão inseridas em diferentes empresas, como que tem sido hoje o comportamento das empresas numa potencial reestruturação da área de recursos humanos, uma releitura e uma atualização? Você vê uma mudança hoje dentro desse mercado? Sim, eu vejo uma mudança bastante drástica. Eu acredito que a postura do profissional mesmo já não corresponde. Se você pensar num profissional de 5 anos atrás, que era inclusive quando eu estava imersa bem nesse meio corporativo de RH mesmo, a postura do profissional de RH se falava muito de estratégia, enfim, tinha a atuação do business partner, ainda era muito recente. Até hoje mesmo ainda percebo que algumas empresas denominam o profissional de RH, mas ele não está atuando efetivamente com aquele papel. Mas hoje, por exemplo, já tem diversos outros conhecimentos que o profissional de RH tem que mandar muito bem. Então, quando a gente fala que a tecnologia está vindo, a gente sempre vai lembrar que aspectos humanos devem ser muito bem intensificados nesse momento. Então, a gente vai ter a ajuda da tecnologia, enfim, seja de inteligência artificial, seja até mesmo vocês que trabalham com realidade virtual e diversas outras inovações, mas essa postura do profissional de RH
de buscar potencializar seus soft skills, enfim, estar à frente do seu tempo. E a gente fala, o que costumamos falar, né, nos workshops da RH 5.0 é muito dessa postura, que é muito do feeling, né, é muito da postura do profissional, e não algo que eu te digo, Thiago, para você ser um bom BP, você precisa agir dessa forma, enfim, ou para você ser um bom tech recruiter, mas é muito do feeling e daquilo que você adquiriu ao longo da tua vida como soft skills. Como, por exemplo, quando você está fazendo uma entrevista com um determinado profissional da tecnologia, mas você consegue perceber aquele comportamento determinado, enfim, ou avaliar uma competência. Isso só vai ser possível quando você tem um repertório construído para poder avaliar. Então, eu acho que trazer essa maneira mais concreta, sabe? De estar sempre se atualizando, buscando potencializar o que tem de potência já em si próprio, mas também trazer muito de intensificar aqueles conhecimentos que são mais atuais. E dentre eles eu ressalto, sim, a atuação do Business Partner, o Tech Recruiter, que é uma demanda muito presente no mercado e pouquíssimos profissionais qualificados. E a atuação do Tech Recruiter é uma atuação que sempre vai em crescente daqui para frente, então até 2030, e sempre vai ter seus desafios, porque cada vez mais profissionais de tecnologia estão sendo mais exigidos no mercado, e eles realmente estão tendo uma postura de escolher, dado o propósito e outros aspectos onde eles querem atuar. E também vem uma revanche aí, que já é atual no mercado de trabalho remoto. Então, profissionais de tecnologia hoje, de Curitiba, atende Estados Unidos, Canadá, dentre outros países, e a gente fica meio refém de conseguir bons profissionais. Então, o Tech Recruiter ele tem que estar muito bem amparado de conhecimento e de estratégias para conseguir competir no mercado e atrair esses profissionais. Então, além disso, também estar focado com RH ágil. Claro que algumas culturas empresariais, elas não vão compreender esse modelo de agilidade que nós temos hoje. E quando a gente fala agilidade, não é fazer rápido, mas sim fazer de um jeito estratégico. E essa cultura também que o RH, eu acho que vem junto com o RH ágil, que dá para o RH pegar como para si, é a cultura do erro, que podemos errar, porque a gente vem até enquanto RH, a gente foi se estruturando como departamento pessoal, daí se transformou em gestão de pessoas, enfim, e a cultura do erro não é permitido para o profissional de RH. Então, realmente ainda é muito difícil eu vejo na atuação dos profissionais de RH, se tem um erro, a gente ainda sente vergonha do erro, enfim, e essa cultura vem para exatamente quebrar isso. Não que a gente vai sair freneticamente fazendo erros sem consequências, mas sim percebendo, né? Poxa, a gente botou para rodar uma sprint, digamos, não deu 100% certo ou correto, mas a gente errou aqui, mas dá para rever. Então, essa cultura desse erro que traz aspectos de melhorias para o projeto, ou seja, para a atuação do profissional ali que está dentro daquele modelo de negócio, enfim, atuando naquele projeto. Você tocou alguns pontos interessantes. Eu lembro uma vez uma conversa que eu tive com um investidor lá em São Francisco, que eu tava super afobado, assim, tava super rápido, e eu falei, cara, a gente tem que fazer isso rápido e tal, vamos agilizar. Daí ele falou bem assim, calma, porque velocidade é diferente de pressa. Velocidade é bom e pressa não, ele falou. Então é bem diferente, né, porque é pressa. E também a questão do erro, né, e da falha, que não é necessariamente, por exemplo, a cultura da falha e do erro não significa, por exemplo, que o erro operacional, o erro de excelência operacional é bom, mas que a falha que gera, que de alguma forma você criar uma hipótese e você validar que essa hipótese é errada, sim, quanto mais rápido você fizer isso... E uma possibilidade de revisão para fazer melhor ainda do que já foi feito, né? E, enfim, eu lembro muito disso, assim, você falou bastante de Tech Recruiter, que realmente é uma tendência, dá pra ver, eu que, enfim, tô bastante no LinkedIn ali, procurando contato, me conectando com pessoas, tenho encontrado bastante Tech Recruiter, né? Na tua opinião, quais são as habilidades que um Tech Recruiter tem que ter, as principais habilidades que ele tem que ter, e qual que é o desafio de você encontrar um dev hoje que quais são as características que um Tech Recruiter olha para um dev para ver se ele é uma pessoa que tem inteligência para conseguir inteligência emocional e cultural e disciplina para trabalhar de forma remota?
Primeiro que o Tech Recruiter tem que estar habilitado e muito bem amparado de conhecimento até para ter esse feeling de perceber se esse profissional, esse devs, por exemplo, ele tem fit cultural com aquela empresa cliente, porque daí vai... quando a gente fala de cultura organizacional, cada uma vai ter a sua, e isso é muito particular de cada empresa, de cada organização. Então, é difícil falar, mas eu acho que é mais esse feeling, sabe? De perceber qual que é a intensidade da verdade que essa pessoa está trazendo. Realmente brilha os olhos quando ele pensa nesse novo desafio, porque hoje eu vejo que muitos profissionais da área da tecnologia, eles, muitas vezes acontece de vir para uma entrevista, mas eles não estão a fim de sair de lá onde eles estão, e eles até utilizam dessa possibilidade até para ter uma contraproposta, enfim, ficar mais de boa onde estão. Então, até mesmo essa percepção de perceber quem é essa pessoa que está na frente para olhar e, de repente, até tirar a conclusão, poxa, mas eu acho que aqui ele, né, titubeou um pouco ali, eu consegui perceber dentro dos traços dele, tanto de comunicação verbal e não verbal, que não fluiu legal. Então, acho que uma habilidade é essa leitura, sabe? Quando eu falo desse feeling, eu tô querendo dizer essa leitura de realmente avaliar comportamento humano. Isso não tem como fugir. O profissional que vai fazer recrutamento da tecnologia, assim como qualquer recrutamento que vai envolver pessoas, ele tem que ter isso como habilidade. Agora, convencimento, quando você vai vender aquele cliente ou aquela empresa a qual você está atuando, realmente você tem que estar apaixonado na empresa que você está, porque daí você vai vender bem, você realmente vai falar, cara, essa empresa é show de bola, eu quero que você venha atuar na minha empresa por N fatores, vou te contar alguns deles, mas esse poder de convencimento, de repente, vai ser a cerejinha do bolo que vai fazer o cara vai falar, cara, eu quero ir para essa empresa porque parece que é muito, muito interessante, mas ao mesmo tempo ainda entra muito da marca empregadora, né? Porque tem algumas empresas que não têm uma marca empregadora forte, assim como tem outras, e daí conseguem atrair melhor. E daí o profissional Tech Recruiter, ele pode, né, ficar refém de onde ele está atuando, né? Então tem muito disso. Além da atuação dele, ele precisa estar no lugar certo, fazendo o que gosta de fazer. Tem que ser, tem que ter um sex appeal, digamos assim, né? Inclusive, o pitch ele pode ser, não. Dentro do universo do pitch, você tem o investor pitch, que é muito focado para investidores. Você tem o sales pitch, que é focado para vendas para o teu cliente. E você tem o hiring pitch, que é justamente focado no recrutamento, né? Qual que é o teu pitch de vendas para o profissional que você precisa para a tua empresa? E o RH é justamente o cenário que o recrutador, tech recruiter atua é nesse universo do pitch, né? Porque hoje a gente vive, né? Eu acho que esse momento que realmente as pessoas estão repensando questão de missão, propósito, isso está muito em voga, né, no nosso momento atual. E realmente, às vezes, o convencimento vai se dar por conta disso. E se deu fit ali com o recrutador, o cara vai falar, cara, eu vou para essa empresa porque eu me identifiquei com essa pessoa, né? E essas identificações, por mais que às vezes são até inconscientes ou não vem ao caso, mas elas podem mover essa pessoa para uma decisão, porque realmente hoje a gente está buscando conquistar, né? Porque a gente tem diversas vagas de devs, por exemplo. Devs tem muitas. Então, hoje, por exemplo, um profissional de desenvolvimento, você só vai fechar a partir do hunting. Não existe mais um recrutamento como era antigamente, que você publicava uma vaga e recebia currículos. Esqueça, o modelo de fazer recrutamento hoje é outro, então você precisa bater na porta do profissional e falar, olha, eu tenho essa oportunidade, você aceita? Então esse poder de convencimento do profissional do recrutamento de tecnologia é imprescindível. E você acha que, então assim, existe um assédio hoje do profissional de tecnologia? Total. E inclusive, Thiago, nós fazemos meetups, né, entre os profissionais de RH, aqui com a comunidade de RH de Curitiba, enfim, nós reunimos o ecossistema para falar sobre temas atuais. E é muito comum nesses encontros que nós temos, as pessoas falarem, mas você trabalha em tal empresa e você já assediou o meu profissional, enfim, é muito comum, e só que normalmente acaba em brincadeira, enfim, ou quando alguém apresenta e fala, recruto tecnologia, todo mundo já fica de olho, essa empresa tem gente boa. Então, mas não é não é mais uma questão antiética, você entende como era antes realmente, porque hoje o mercado tá com muita demanda para esses profissionais e
o profissional de recrutamento da tecnologia, ele não vai ter outra opção que se não bater na porta desse... Sim, sim. Claro que daí vai entrar um acordo de cavalheiros, enfim, se você é meu cliente, pode ser que, né, a gente não vai rantear aí dentro da tua empresa, mas pode ser não, de fato não vai, mas é muito comum a gente buscar-se, né, dentro dessas empresas que mantém esse contato assim, diariamente entre a rede, a comunidade de RH. Sim, e me fale uma coisa, essa é uma dúvida que eu tenho. É notório, e pelo que eu tenho acompanhado, que existe justamente existe esse aquecimento da área de tech, tá? E que isso pode ser positivo ou pode ser negativo, porque isso de várias formas inflaciona a mão de obra do mercado, torna os profissionais mais inacessíveis. Só que isso é uma consequência da necessidade exponencial por profissionais de tecnologia versus a produção linear de profissionais de tecnologia, né? A formação para você formar um profissional de tecnologia é mais lento do que a quantidade de vagas que estão sendo ofertadas, consequentemente você tem uma grande procura e pouca oferta, né? Você vê esse comportamento também dentro de outros mercados, ou talvez assim profissionais capacitados têm essa característica, tem esse mercado mais aquecido hoje, ou é algo que especificamente do profissional de tecnologia, é algo que está num ponto de inflexão como esse? Eu percebo que é mais, pelo menos do que a gente tem lido e buscado, eu percebo que tem sido mais do profissional de tecnologia. Embora existe uma grande demanda para esses profissionais também que estão se antecipando e estão se atualizando no sentido de business partner e tech recruiter, porque vai caminhar junto. O momento atual pede que esses profissionais tenham esse tipo de postura, tanto seja do business partner, que vai ter esse olhar mais estratégico mesmo para acompanhar a organização naquilo que é planejamento estratégico, seja de uma área ou da organização, mas também desse profissional que vai recrutar tecnologia, porque hoje, como você falou, o que acontece? Por mais que é mais lento o desenvolvimento de um profissional da tecnologia, o que acontece? A gente não investe tanto no desenvolvimento deles. Então, quem está no mercado está se mantendo muito bem. E a ideia não, mas o futuro para esses profissionais, provavelmente que estão se dando bem no mercado brasileiro, é que eles trabalhem remotamente para outros países. Alguns já estão, mas muito rapidamente muitos deles façam essa migração, sabe? Então, eu acho que enquanto a gente não despertar para essa questão, precisamos desenvolver profissionais da tecnologia no Brasil de uma maneira mais intensa do que é hoje, a gente sempre vai perder para outros países, porque existe uma pesquisa da Korn Ferry que ela fala que o nosso déficit já está chegando no negativo e em 2030, somente em contexto global, somente a Índia estará com o saldo positivo de profissionais da tecnologia, programadores, desenvolvedores, enfim, num contexto mundial. Então, porque eles investem em desenvolvimento e isso mesmo se comparando aos Estados Unidos, tal, né, e outros países que a gente imagina, a Europa, de repente, vai estar mais à frente, ou alguns países da Europa, mas não, a Índia está desenvolvendo a galera deles e eu acho que seria interessante também para que nós também investíssemos um pouco mais nisso, porque sempre vamos precisar, pelo menos a um médio prazo aí. Curva, né? A curva mostra isso. É interessante até porque você estava comentando esse lance do trabalho remoto com outros países. É muita vantagem para os outros países, principalmente no momento de desvalorização do real. O profissional brasileiro ele fica extremamente competitivo no mercado internacional, né? E ao mesmo tempo esses outros mercados, os Estados Unidos, Canadá, a Europa, eles já passaram por essa curva. A questão ali da oferta e a demanda, tem muita demanda e pouca oferta, consequentemente a mão de obra tá super valorizada lá, e você desenvolver mecanismos de outsourcing acabam tornando, é a única forma de tornar mercados viáveis. Isso é uma coisa que aconteceu, por exemplo, em São Francisco. É quase impossível uma empresa conseguir contratar um profissional de tecnologia em São Francisco, porque é muito superfaturado. Você tem estagiários do Facebook ganhando $8.000 por mês, né? Um salário $8.000, se a gente for converter em moeda, 8 mil agora está dando R$36 mil. Isso é o que um estagiário de tech ganha no Facebook hoje. Então,
E mesmo assim, os índices de retenção das empresas de tech é uma loucura lá. Se você pega... Tem um estudo que eu vi ano passado, que se eu não me engano, eu não lembro agora se era o Facebook ou era a Microsoft. Eu acho que era o Facebook. O Facebook é a empresa que tem o maior índice de retenção de profissionais. 2 anos. 2 a anos. média de 2 anos. É sim. muito baixo. Né? Por mais que você tenha aqueles escritórios gigantescos e um salário extremamente valorizado, moderninho, é algo que beleza. Nem por conta disso o índice de retenção é alto, porque tem essa dinâmica, essa velocidade, e dificilmente uma empresa, uma startup mais jovem ou uma empresa que não seja tão focada em tecnologia, que não seja tipo, technology first, consiga manter esses profissionais. Então, o outsourcing e a busca por profissionais em outros países como o Brasil acaba sendo muito vantajoso para eles, né? E nesse cenário fica ainda mais difícil o mercado interno. Cada vez mais a gente ainda vai ser mais competitivo, até para o próprio Tech Recruiter conseguir trazer esse profissional, porque realmente ele tem um mundo diante dele, ele pode escolher o que ele quer fazer. E você tem algum... O que você acha disso, assim? Você acha que isso é bom ou é ruim para o mercado? Eu acho que, falando em termos de profissional de RH, principalmente profissional de RH da tecnologia, eu acho que é legal para trazer esse despertar e falar para a galera se ligar mesmo que tem que estar muito bem atualizado, enfim, tem que ter argumentos suficientes para atrair. Mas eu ainda acho que sempre a gente vai estar um passo atrás, né? Se pensar nesse contexto, eu não sei, eu acredito que tem o positivo e tem o negativo ali, sabe? Penso. Pois eu acho que o que me preocupa é justamente essa supervalorização da mão de obra, sabe? Porque você tem isso em vários momentos da história, né? Hoje o profissional de tecnologia, ele vive ele tá nessa, não vou falar o apogeu porque a gente não sabe até onde isso pode ir, mas ele tá numa curva crescente, uma demanda. Toda padaria hoje precisa de um tech, né? Todo mundo precisa de um site, todo mundo precisa de um banco de dados, etc, etc. Então tem uma necessidade muito latente de praticamente qualquer tipo de negócio, né? E ao mesmo tempo, essa busca por essa oferta, ela não está sendo suprida por demanda, consequentemente o preço inflaciona. Só que ao mesmo tempo me preocupa porque dependendo de que rumo isso seguir, ele vai inviabilizar o mercado, e aí em algum momento pode acontecer algum tipo de curva de inflexão ali que isso passa a ser negativo, né? Então, por exemplo, até o mercado se você olhar um dia, o direito era essa área, né? Um dia a formação de advogados, você ter uma carreira dentro da área de direito era algo espetacular, era super difícil encontrar advogado e tal. Daí você teve, né, as universidades investindo milhões e milhões de cursos de direito, e isso gerou quase um desequilíbrio no mercado daí, né? Onde teve um momento que você teve até um excesso de oferta e pouca demanda, né? Então o mercado é dinâmico, né? Então eu não sei, assim, eu acho legal, acho positivo, acho super legal estar inserido dentro do mercado de tecnologia e ser profissional de tecnologia, mas ao mesmo tempo me preocupa talvez enfim, esse livre mercado dentro dessa curva, ela pode gerar uma bolha de alguma forma. Sim, né? sim. Mas é interessante que você traz até o exemplo que você dá do direito, enfim, de que eram profissionais valorizados, hoje a tecnologia está em alta e a gente não sabe o que vai ser amanhã, porque realmente nesse cenário VUCA a gente não tem como prever absolutamente nada, né? E por mais que tenham pesquisas tal, que nos dão aquele amparo, como essa que eu citei há pouco, mas mesmo assim ainda é tudo muito incerto. Mas uma coisa que o Rodrigo Pimentel, que ele é CEO da Ferolab, ele esteve no nosso segundo talk e ele falou, gente, ó, em termos de oportunidades de mercado, que eu achei uma excelente boa notícia para o profissional de RH. Ele falou, olha, veio o boom da tecnologia, enfim, que todo mundo está tendo muita oportunidade e tal, mas está chegando um boom que é para o profissional de RH também aproveitar as melhores oportunidades que o profissional de RH pode atingir dentro do mercado, posições como de CEO, enfim, ou de VP, enfim,
Porque agora o mercado está mudando e está se abrindo essa possibilidade e está se potencializando a questão da atuação da gestão de pessoas. Então, que pode ser, sim, uma oportunidade para que, de repente, o RH passe também a ter mais brilho, né? Porque a gente vem desse histórico de comando e controle, que você ficava lá na tua mesinha, muitas das vezes escondido, né? Não aparecia muito. E hoje nós temos profissionais de RH altamente ocupando posições estratégicas, enfim, de vice-presidências até mesmo, então, e que surgiram do RH e foram galgando e hoje estão tendo carreira promissoras. Então, eu acho que é legal para esse profissional de RH olhar e ver que também tem boas perspectivas, mas principalmente estar dentro daquilo que é a sua autorresponsabilidade, se atualizando, para que realmente, quando chega o desafio, ele esteja apto a cumprir, né? Mas eu lembrei, você falando, eu lembrei disso, que também vem esse movimento aí potencializando os profissionais de RH e que eu realmente tenho muitas boas expectativas que seja topzera para todo mundo aí. Sim, não, e sem dúvidas, né, quando você olha hoje, principalmente nesse universo, e você vê que cada vez mais o diferencial das empresas são as pessoas. Essa empresa, ela tem tecnologia, só que se exige inovação, né? Hoje uma empresa, ela se mantém viva e ela vai se manter viva. A probabilidade de uma empresa se manter viva é diretamente relacionada à velocidade que ela consegue inovar. Eu acredito muito nisso. E a inovação, não sei, não querendo te cortar, mas eu imagino que a inovação ela não tem espaço se não tiver a interação com as pessoas. Inovação porque é 100% pessoas. Exatamente, porque se parte da ideia que é criatividade, mas com metodologia para implantação, enfim, que gera resultados. Então, quem vai ter o insight da criatividade normalmente não vai ser a inteligência artificial, enfim, ou robótica, ou seja o que for, seremos nós, né? Que realmente, com o repertório de vida que a gente tem, a gente vai conseguir criar e co-criar a partir de tornar inovação, né? Sim, sim. E num panorama geral, assim, como você acha que as empresas estão se lidando com isso? Com esse novo papel da RH? Daí, não a visão da gestão da gestão de pessoas da empresa, mas a visão do business como um todo sobre esse novo posicionamento do RH, sobre como isso tem afetado a dinâmica e as culturas das empresas. Você sente que existe uma abertura e uma necessidade no mercado? Sinto que tem uma abertura muito inexpressível ainda até o momento, eu acredito, porque eu acredito que poderia ser mais intenso do meu ponto de vista, mas acredito que tem uma abertura sim. Por exemplo, tem empresas que têm investido no desenvolvimento. Normalmente nos nossos workshops de Business Partner, nós recebemos por parte da empresa o encaminhamento desses profissionais para que eles recebam treinamento. Diferentemente do Tech Recruiter, que ele vem por uma iniciativa dele. Então, ele que vai lá e banca o treinamento, o workshop para receber o aprendizado. Então, eu percebo que sim, tem sim empresas que estão apostando, que estão apoiando, até mesmo esses meetups que nós temos feito, que eu percebo que as empresas têm aberto espaço. Por exemplo, são encontros colaborativos e que empresa nenhuma, né, teria essa obrigação de abrir espaço, enfim, para falar de gestão de pessoas, de RH, enfim. Mas as empresas estão abrindo espaço, então eu percebo que elas estão percebendo que esse movimento é natural e algumas sim têm se aberto e têm dado espaço para que isso aconteça. Então eu percebo que sim. E normalmente são empresas que saem na frente, que compreendem esse momento. Ontem a gente teve a notícia, né, do Ebanks, que se tornou unicórnio, e pense que o Ebanks, há 2 semanas atrás, nós estávamos lá fazendo um meetup. Então, é uma empresa que abre, enfim, a gente tem uma parceria muito boa também com a Débora lá, mas pensa que é uma empresa que realmente pensa na frente para essa questão, né? Um bom exemplo, eu acredito, que pensa na frente nessa questão de investimento do profissional de RH, sabe? Que dá essa abertura, enfim. E essas empresas, assim, com esse... Eu estava comentando, inclusive, com a Deildo sobre isso, que também, que Madeira teve um aporte de investimento bem expressivo agora pelo SoftBank. E eu fico imaginando o tamanho do desafio que a área de gestão de pessoas tem, porque é muito crescimento de pessoas, é muito crescimento de... É um headcount que assusta, assim. Imagine o desafio, imagine você ter que manter uma cultura da empresa com toda a dinâmica
né, e a adaptabilidade que uma empresa tem para sair, sei lá, de 100 pessoas, 150 pessoas para 400 pessoas em um ano. Você tá falando de uma cultura invertida. Você vai absorver muito mais cultura do que a cultura. Você vai receber muito mais pregadores do que pregadores que você tem. Então, de alguma forma, como é que você vai criar um mecanismo para inverter isso? E o Ebanks tem as características também. E principalmente que é muito desafiador, porque além dessa mudança, do crescimento acelerado, de toda essa dinâmica, além de tudo isso, ainda existem profissionais que estão trabalhando remotamente, que você tem que realmente fazer que a cultura e pessoas cheguem lá naquele cara que você não tem o contato olho no olho no dia a dia, e principalmente essa dinâmica, porque como é um acúmulo realmente de tarefas para o profissional de RH hoje, porque tudo é muito veloz, por isso que tem que estar muito antenado com a cultura, muito afinado, alinhado com aquilo que é a cultura organizacional, que é de valor para aquela organização, para poder reproduzir isso com as estratégias que ele vai encarar que é a melhor a ser utilizada para aquele cenário. Então, por isso que eu volto a falar muito dessa questão do feeling do profissional de RH, e nesse aspecto que estratégia a gente não consegue ensinar. Realmente é do insight ali, cara, posso fazer dessa forma, resolver esse problema desse jeito. Então, é muito desse profissional estar altamente munido de muita informação e realmente antenado em tudo que está acontecendo para que ele possa ter esses insights, né? E cuidar do todo, não só daqueles que estão ali presencialmente, mas dos que estão remotamente também, que esse é um grande desafio em termos de cultura e ser guardião da cultura organizacional. Legal, bacana. Você conhece Scrum? Já estou falando de Scrum? Sim. O Scrum hoje é uma ferramenta de RH também? Ele é uma ferramenta ágil, né? Sim. Então, mas ele é aplicado dentro da área de RH? Eu desconheço. Desconheço que tenha um RH aplicando Scrum. Mas é uma das metodologias ágeis que a gente até repassa no treinamento, mas não conheço. É bem interessante. Assim, cases, assim, pra te trazer, tem que ter uma empresa. O começo das metodologias ágeis, ele nasceu com esse grupo, esse inclusive o site deles, que tá no ar faz muitos anos. Aqui são as pessoas que montaram. Tem carinha, né, de antiguinho. Inclusive a documentação do Scrum, ele surgiu, ele tinha 15 páginas, era uma coisa super ágil. Daí tem muitos esses conceitos, né? Do indivíduo, das interações, de trabalhar no software mais do que na documentação, da colaboração com o cliente e respostas rápidas à mudança. Assim. Esse era um dos paradigmas da metodologia ágil de desenvolvimento de software. E eu conheci isso num curso que eu fiz em 2012, aqui na UTFPR, e eu lembro que ele trouxe, achei animal esse conceito. E é muito legal ver como isso saiu da área de tecnologia e tem dentro, RH se fala disso, dentro de agência de publicidade se fala disso, então a metodologia ágil, que também foi baseada no modelo da Toyota, você vai ver a raiz de tudo isso, está lá no toyotismo. Foi uma coisa bem bacana, assim, de ver crescer, sabe? Essa é a minha pergunta, assim, você estava falando RH ágil, aplicação de metodologias ágeis dentro do gestão de pessoas? Até a posição, por exemplo, quando a posição do profissional de RH em uma determinada sprint, digamos, vamos rodar aqui uma sprint, uma semana, tal, para determinado projeto que você tenha. A posição do RH não passa a ser mais como um consultor, como costuma ser. Às vezes o gestor da área, o diretor da área, vem e consulta o RH. Olha, o que você acha? Quando o RH já conquistou esse espaço e demonstrou a que veio, né? E conseguiu essa autoridade no falar, enfim, nem todo RH consegue. A atuação do profissional de RH, ela muda um pouco, porque ela não passa a ser mais consultiva. Mas digamos que você vai abrir uma sprint com várias áreas que você vai pedir, vai solicitar que venham participar. A atuação do RH vai ser muito colaborativa com aquela equipe, não necessariamente consultiva ou dando pitaco. Depende do qual papel que ele vai exercer naquela determinada sprint. Então é muito disso, de mudar até mindset mesmo, que de repente eu não sou mais aquele RH que saiu do comando e controle e dita ordens para a organização, entendendo que eu sou guardião lá da cultura e dos processos, enfim, mas é muito
de trabalhar colaborativamente com um time que de repente vai ter um cara que é diretor junto com um cara que é analista e todo mundo vai trabalhar naquele job junto, bem nessa ideia de colaboratividade. Então tem que mudar mindset também, né? É importante demais. Boa. Legal, Raquel, acho que é isso. Tem alguma coisa mais aí que você gostaria de falar? Algum último takeaway? Quero falar uma coisa que parece muito simples, mas que eu falo para os meus alunos, parece muito simples, mas que eu acho que é uma sabedoria do profissional, não só o profissional de RH, mas todos os profissionais, que é você ter percepção do cenário onde você está envolvido, sabe? Eu já vi pessoas, por exemplo, serem desligadas ou avaliadas negativamente numa avaliação de performance, enfim, porque tem proatividade demais. E quando a gente pensa, poxa, mas proatividade é super positivo, né? A pessoa vai e faz, mas é de você sentar na tua cadeira e realmente perceber o cenário que você está naquele momento. Então, eu fui contratado para essa empresa, o que esse cenário exige de mim? Então, acho que essa é uma sabedoria, porque às vezes vai ser exigido proatividade. Aí, né, vai lá e entrega a proatividade. Vai ser exigido, sei lá, uma cultura mais dinâmica do fazer acontecer, vai lá e faz. Mas algumas empresas, por incrível que pareça, vão te contratar para você só executar aquilo que é repassado. Então, tem essa sabedoria, sabe, essa percepção de olhar, poxa, mas o que está sendo exigido de mim? Assim como aqui com você, o que está sendo exigido de mim, eu vou entregar aquilo que está sendo pedido. Eu acho que essa é uma sabedoria para o RH, além de buscar essa atualização das tendências mais atuais para o profissional de RH, é realmente ter essa percepção, sabe? O que eu preciso entregar aqui, até para contribuir com estratégia até na sua própria atuação. Porque eu percebo que alguns profissionais, pouquinhos, mas alguns, às vezes não se percebem e acabam trazendo, porque a gente conversa com uma rede enorme de profissionais de RH, na RH 5.0, e acabam às vezes trazendo que ou estão magoados com determinada empresa, ou enfim, foram desligados, enfim, não, é muito comum encontrar, mas não tem essa autorresponsabilidade, sabe, de falar, putz, mas também entreguei mais do que precisava, ou fui mais reativo do que precisava ser. Então, eu acho que essa sabedoria, sabe, de trazer um equilíbrio, de percepção de cenário, eu acho que é uma sabedoria incrível para qualquer profissional, mas principalmente para o de RH. Boa, muito bom. Raquel, então, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente e tal. Excelente papo, a gente tem bastante material aí pra gente compartilhar com o pessoal. Como é que o pessoal faz para encontrar você nas redes? Nas redes, lá no LinkedIn, Raquel Martinez, lá no Instagram, tô como Raquel Martinez S, com 2 S no final, né? E estamos aí à disposição, enfim, o WhatsApp também tem lá no meu LinkedIn, quem quiser dar um oi, a gente tem várias redes dentro do WhatsApp também, tanto do RH 5.0, mas também uma rede colaborativa entre profissionais que são de consultorias e profissionais de RH que se conversam. A gente já está com essa rede há alguns anos, uns 3 anos, e quem quiser conectar essa rede aí, que eu tenho muito orgulho de falar que é o RH 5.0, que realmente está aí trazendo antecipando essas tendências para o profissional de RH, cola na gente que isso. Vai se dar bem. Fala na Raquel que ela é catalisadora. Ela tem esse perfil catalisadora. Conhece bastante gente. Adoro. Beleza, pessoal? Obrigado aí mais uma vez por escutarem o Papo de Lagosta e até a próxima. Tchau, tchau, Raquel. Falou, tchau, tchau.